Saúde do rei Charles volta a ser assunto, pelo menos na imprensa. Tudo isso devido ao fato da sua última aparição. E o príncipe William assume mais funções delegadas ao rei, por isso a galera vem falando, comentando nas redes sociais e os jornais internacionais estão aí colocando novamente a saúde do rei Charles III. Fique até o final deste vídeo, combinado? Eu sou Edu Coutinho, seja muito bem-vindo aqui no Hora da Resenha. Pega lá sua pipoca, seu cafezinho ou está almoçando, fica aqui comigo, tá bom? Já vai comentando, está assistindo esse vídeo pela televisão? Deixa o seu like, pega o celular, se inscreva. É importante. Comente, ative as notificações, compartilhe. Pronto, hype esse vídeo. Vai lá, hype a pontuação. E deixa eu falar, pessoal. Vamos começar o nosso Seja Membro. Membro da nossa comunidade aqui, que é a Corte do Edu, já está funcionando. Se inscreva lá, é só clicar Seja Membro e participe. Gente, tem um valor ali simbólico, é o valor que o YouTube coloca fixo e já vai ajudar bastante, porque ali você vai ter vídeo exclusivo só para você, uma vez por semana. Vai ter figurinhas para você, também um grupo, aí nós vamos decidir se vai ser Telegram, se vai ser WhatsApp. Vocês vão poder escolher através de enquetes exclusivas os vídeos, temas que vocês querem assistir aqui no canal. Vídeos antes que todo mundo assista. Várias coisas nós vamos fazer aqui bem legais, exclusivo para essa corte do Edu, combinado? Então, corre lá, seja membro. Tô deixando aqui linkado no comentário fixo e também na descrição. Posso contar com vocês? Por favor. Que é bem legal, bem diferente. Precisamos de pontuar que nós já trouxemos, eu já fiz vídeos aqui aonde algumas matérias começaram a trazer até mesmo o funeral do rei Charles sendo planejado, e isso acontece normalmente quando o monarca, ou pelo menos antes mesmo do rei Charles virar monarca, o funeral de um chefe de estado, de rei ou de herdeiro, principalmente da linha de sucessão, existe já algo sendo planejado. Porque nada pode dar errado, é um evento público que condiz ali com o patamar da realeza britânica. Bem, quando o rei Charles ascende ao trono, nós temos o comunicado da doença, do câncer. E aí nós começamos a ter uma noção, mas pelo menos o rei, inédito, de uma forma inédita, avisa que está com câncer. Então ele vai lá, faz o exame, passa por uma cirurgia e depois vem o comunicado. Isso lá no ano de 2024, no início do ano de 2024, lembram? No mesmo momento, a sua nora, a princesa de Gales, Catherine, também passou e passa pelo mesmo problema, mas com áreas diferentes. Existem várias matérias, como eu disse, matérias e matérias dizendo isso condiz ou quer dizer que o canal Hora da Resenha, o Edu está falando sendo urubu? Não, eu estou passando as informações que estão saindo na imprensa, tá bom? E gente, para morrer basta estar vivo, não é isso? É isso. Posso acabar de fazer o vídeo aqui e acontecer algo, é isso. E o rei Charles continuar. A gente também tem que convir que o rei Charles é o monarca que ascende ao trono com uma idade avançada. Todos os outros monarcas, de certa forma, chegaram até ali o seu reinado com uma certa idade, mas o rei Charles teve que esperar 70 anos, sendo a longevidade da sua mãe, a rainha Elizabeth II, um empecilho dele ascender ao trono, tá bom? Por mais que a gente pense, olha, ele planejou, como tem várias teorias. Não, tem que esperar, a sucessão funciona assim. Baseado nisso, as coisas foram acontecendo. Como a saúde do rei Charles, ele abre para o público a doença, o diagnóstico, mas sem informação. Onde? Qual seria o tratamento? Como estava a evolução? Se estava dando certo, se não estava dando errado? Tudo começou a ficar muito mais reservado. E, gente, qualquer pessoa, meros mortais, é por lei
não falar sobre a sua condição de saúde. Tem doenças que a gente não revela, ou a gente quer manter privacidade. A privacidade é o íntimo. A pessoa tem todo o direito, o rei também tem esse direito. Aí alguns fatos foram acontecendo. Várias aparições do rei Charles, a imprensa demonstra, de certa forma, ou descreve como se ele tivesse muito mal. Na verdade, lá no ano passado, o rei Charles ainda esteve eh, fazendo seus afazeres, a Camila teve mais à frente, e aí nós assistimos à ascensão virtual, a presença do príncipe William, mais no circuito, vamos dizer, que o rei faz. Porque o rei Charles é daqueles monarcas que seguem igual a mãe, está no serviço, trabalhando, fazendo. Bem, o que, que o Radar Online? Radar Online, gente, é um site, é um jornal, um tabloide americano. Porque os britânicos dificilmente vão falar da saúde do rei abertamente. Ou eles vão dar a entender que o rei está com uma saúde mais debilitada, ou eles vão colocar panos quentes, porque é um combinado. Até mesmo por educação e ética que eles seguem. Pelo menos nessa parte a gente segue uma ética dos tabloides britânicos que gostam de fomentar e falar de tudo, mas a saúde do rei Charles é tratado com mais discrição dentro aí do veículo de imprensa de Londres, do Reino Unido. Mas os americanos trouxeram as imagens da última aparição do rei Charles, que foi ali no evento da COP30, ele estava com o príncipe William. Já vão dizendo ali, pelo menos, que como o príncipe William tem essa responsabilidade de vir ao Brasil, a premiação que a gente está falando, que parte do príncipe William, e a ligação dele com o tema, e lembrando que o rei Charles fala desse tema desde os anos 70, e as pessoas consideravam ele doido, e hoje é pioneiro na causa, na bandeira ecológica, o príncipe William assume esta agenda que o rei Charles foi convidado para estar aqui no Brasil, COP30, em Belém. Só que o rei Charles não vai vir. Então eles estiveram juntos, o príncipe William e o rei Charles. O rei Charles apareceu, foi filmado, e aí o Radar Online traça, ou pelo menos coloca, que o rei Charles está muito magro, muito abatido, parece estar sem forças. Bem, a filmagem realmente dá pra gente pensar nisso tudo que foi elencado pela matéria do Radar Online. Mas, em contrapartida, é um senhor, gente, já com uma idade avançada. Eu, não tendo a idade do rei Charles, já me sinto cansado até mesmo viajar daqui ao Rio de Janeiro. Já me cansa. Então, se a gente pensar numa viagem do rei Charles III vindo para o Brasil, a logística, as horas, fora o tempo, que é quente, tem todos esses agravantes, e eu acho que o rei Charles já esteve aqui 3 vezes, se eu não me engano, ou 2 vezes. Ele é muito ligado ao Brasil por conta de toda a estrutura que a gente tem, então, à natureza, dá para imaginar essa ligação. E ele passando essa tarefa para o príncipe William, diante de vários chefes de estados, figuras importantes, até a Gisele Bündchen se juntou ao príncipe William, pelo menos na premiação dele, já que é uma premiação ecológica, busca, né, essa forma para o futuro. O rei Charles passa então o bastão para o príncipe William, que é mais um sinal que existe uma ascensão natural, porque sucessão ao trono é isso. Então o rei Charles também passa a imagem, como estava sendo comentado bastante por conta da visita do réu e do distanciamento do príncipe William, do rei Charles. O rei Charles esteve com o príncipe William em Balmoral, eles passaram um final de semana juntos em particular, e agora eles aparecem juntos neste evento. Então eles colocam diante de todos que eles estão juntos, unidos. Continua tudo muito bem e dentro da linha de sucessão. O Charles não abriu mão do filho mais velho, como estava saindo na imprensa britânica, e eu falei aqui também nos canais. Então, essa simbologia do rei não estar. É claro que tem relação com a saúde dele, já que o rei Charles também teve um momento de uma breve internação, tá? Por conta de efeitos colaterais com a medicação que ele está recebendo. Aí existe uma dúvida: é uma quimioterapia? São remédios que circularam como remédios, medicações natural ou de forma natural?
Claro que o rei Charles deve ter os melhores médicos ali dizendo, trazendo este tratamento para, melhor resultado possível. Quando perguntado, o príncipe William, no programa que ele deu a entrevista, ele disse que o pai estava respondendo, na medida do possível, ao tratamento, que ele estava muito bem. O príncipe Harry também questionado ali diante dos jornalistas, quando ele sai lá da visita breve do rei Charles, ele também fala que o pai está ótimo, mas ele chega a dizer depois, quando ele fala do livro, que o livro ele não tem o livro dele no caso, tá, a biografia, não tem problema nenhum, que ele não vê problema nenhum, que ele não tem nenhum tipo de responsabilidade ou pelo menos arrependimento. Ele disse que este ano ou ano que vem vai ser ano de se dedicar-se ao rei Charles. E dá pra gente entender que a saúde do rei Charles não é das melhores, tá bom? Então existe esta abertura por ser rei, pelas pessoas terem curiosidades, porque o diagnóstico foi falado e as pessoas não sabem, o palácio não se pronunciou. Então não existe uma fonte concreta dizendo: olha, o rei Charles está gravemente, como o jornal Radar Online traz a imagem, as fotos, dizendo que o rei está usando maquiagem, que o rei tem pontos ali mais escuros na pele. Então, tudo isso é retratado dentro do jornal Radar Online. E que a saúde do rei Charles volta então a ser pauta. Aliás, o rei Charles esteve com o Papa Francisco meses antes e vai se encontrar, vai ter uma agenda agora com o Papa Leão XIV. Então, o rei Charles, na medida do possível, continua fazendo suas aparições. Bem, o detalhe também importante que a gente precisa de colocar aqui é que diminuiu bastante mesmo as aparições do rei Charles e até mesmo da rainha Camila, tá? As aparições do rei Charles continuam mais pontuais. E o príncipe William vem exercendo mais presença do que nunca. Ele colocou a agenda dele e também a agenda do rei Charles. O príncipe William tem feito mais o papel da monarquia do rei Charles do que o próprio papel de príncipe de Gales. Então, nós observamos. E aí, quando a gente fala da ascensão virtual, é algo que não é porque o príncipe William quer, e sim uma necessidade que é notória. Então não precisa de um jornal falar da saúde ou não, ou pelo menos dizer. Mas, gente, essas matérias elas vão existir porque existe um diferencial. Porque nós estamos olhando, por exemplo, a Kate Middleton teve problemas, passou por cirurgia, pelo mesmo diagnóstico. O próprio príncipe William disse do ano de 2024 sendo o pior do ano da vida dele, com o pai, com a mulher com um problema de câncer. A princesa já informou a remissão, mas existe todo um cuidado de reaver como será a volta de Kate. Existe também já notícias que a doença de Kate já foi, totalmente, excluída, mas existe 5 anos, essa janela de 5 anos de cuidados, de exames, muito próximo. Então é o lado psicológico, tudo isso tem que ser visto. E claro que isso coloca dentro do rei Charles, porque não existe nenhuma informação referente ao rei Charles, remissão, como foi o tratamento, nada disso. Já da Kate, a gente tem uma dimensão, quimioterapia, cirurgia, remissão, tudo ela foi passando, mas é o que a gente falou lá no início, que eu falei lá no início. É tudo muito diferente. É um personagem público, é um personagem que habita o imaginário da imprensa, e por isso as pessoas vão cavucar e dizer sempre da saúde do rei Charles III. Então o Radar Online trouxe essa matéria, dizendo da aparência do rei Charles mais abatido, mais, magro, e também a ascensão virtual do William, já se preparando para o trono, que também não é uma grande novidade. Então eu trouxe esse vídeo para a gente poder estar aqui debatendo e colocando o vídeo e também o assunto em dia, tá bom? Bem, lembro para você continuar aqui no canal, se inscreva lá, quer dizer, seja membro, tá bom? Estou esperando você lá na nossa corte. Hashtag saúde. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me siga lá no Instagram, @edu_coutinho. Quando eu esteja, te espero lá. Fui!